Boa noite. Oi meninas, graças a Deus a gente tá com conexão hoje, né? Olha só, vamos esperar um pouquinho as pessoas chegarem. Oi Marilúcia, tudo bem? Boa noite para quem tá chegando. Oi tia. Oi, tudo bem? Ontem, infelizmente, nós tivemos problemas aqui com o Instagram, Facebook, acho que várias pessoas enfrentaram o mesmo problema. Então, por isso que eu peço a compreensão de todos vocês. Eu estava prontinha, até fiz o stories falando nisso, né? Prontinha para poder... Oi, Marcos, tudo bem? Já tá aí me acenando, ó lá. Um beijo. Até já, até daqui a pouquinho. Tá? Então eu tava prontinha para fazer essa live ontem, mas infelizmente a gente teve esse problema e aí não consegui falar com vocês ontem. Mas como meu compromisso semanal, eu tô aqui hoje para... Oi Dani de Londres, olha só que legal, quanta gente aí querendo saber sobre esse tema que eu vou falar. Então a live de hoje vai ser sobre retenção hídrica, ou vulgarmente chamado de inchaço. Eu tenho aqui 90% das pacientes que eu atendo, né, principalmente as mulheres, reclamam desse problema. Da Bahia, oi Silei, tudo bem? Oi Elisângela, Maringá. Olha só quanta gente de longe, hein? São Paulo, tô vendo que são poucas, hein? Oi Cláudia. Então eu sei que esse problema existe, realmente de fato, 90% das mulheres se queixam de retenção hídrica e eu quero falar um pouquinho a respeito disso, tá? Então hoje nós vamos decorrer disso, eu sei que vocês têm várias dúvidas. Então essa live já foi feita o ano passado, mas não foi gravada. E como eu tô falando sempre para vocês, as lives que não foram gravadas eu tô repetindo para que elas fiquem então gravadas no nosso canal do YouTube da Clínica Equilíbrio Nutricional. E aí vocês possam assistir com mais cuidado, enfim, pegar mais dicas devagarzinho, escutar e ver quantas vezes vocês quiserem, tá certo? Pegar mais detalhes. Para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista funcional e especialista em nutrição clínica e fitoterapia e diretora da Clínica Equilíbrio Nutricional. E atendo aqui em São Paulo, porque eu sei que muitas de vocês perguntam: onde a senhora atende, doutora? Oi, todas vocês que estão chegando, olha só. Bom, então vamos entender primeiro que a água, gente, é vital para o nosso corpo e que 70% do nosso corpo é formado de água, né? Então vejam a importância que tem a água para a vida da gente. A gente tem a água que fica dentro das células e a água que fica fora das células. E quem rege esse equilíbrio entre a água intracelular e extracelular são eletrólitos, que a gente dá o nome deles, né? São o sódio e o potássio principalmente. Então, quando há um equilíbrio entre sódio e potássio, a gente tem um equilíbrio hidroeletrolítico, ou seja, a gente tem um equilíbrio de água dentro e fora das células. Também quem age nesse mecanismo de autorregulação da água corporal, a gente tem alguns sistemas de órgãos que estão envolvidos, né? Então, como o pulmão, através da respiração, o coração, através do batimento cardíaco, dessa questão da fusão, do fluxo sanguíneo que ele dá, a hipófise, os rins, que são super importantes também para dar esse balanço, né, de água dentro do nosso corpo, né? Glândulas suprarrenais, as glândulas paratiroide. Então, a gente tem vários órgãos que estão comprometidos em dar pra gente esse equilíbrio de água no nosso corpo, tá? Enfim, o que é retenção hídrica? Ou seja, o que é esse inchaço, né? O porquê dá isso? Então, na verdade, a retenção hídrica nada mais é do que quando há um desequilíbrio desses eletrólitos, do sódio e do potássio, ou um mau funcionamento desses órgãos que eu acabei de falar, e aí não conseguimos regular a quantidade adequada de líquidos no nosso corpo.
Então, quando há alguma disfunção renal, quando há alguma disfunção cardíaca, quando há alguma disfunção através da nossa respiração, da hipófise, ou quando há um desbalanço entre sódio e potássio, a gente vai dar ao nosso corpo, em maior ou menor grau, um inchaço, ou seja, um acúmulo de água, que vai ficar não só no sistema circulatório, mas também dentro dos tecidos e de cavidades do nosso corpo. Então, esse acúmulo de água que existe, que vai ocorrer no sistema circulatório, nos tecidos e nas cavidades, nós damos o nome de retenção hídrica. Nós estamos retendo líquido nesses espaços, nesses lugares. Por quê? Porque, na verdade, há uma disfunção ou de órgãos que controlam isso ou dos eletrólitos, tá ok? Então, só essa introdução para vocês poderem entender por que a gente incha, por que aumenta líquidos corporais. Tá? E quais são os sintomas quando eu tenho inchaço? Quem tem cistite frequente? Sim, vai ter o acúmulo, tem doenças, como eu falei, quando tem disfunção renal qualquer que seja, eu vou ter problemas decorrentes disso. E não só a questão renal, vocês vão ver já já. Tá, se dá. Então, assim, a gente tem sintomas decorrentes da retenção. Não é só um mal-estar de você se sentir inchada. Tem mulheres que já acordam de manhã já falando, porque não é normal você acordar inchada, né? O normal é a gente inchar um pouco mais a partir da tarde para noite, né? Mas de manhã tem mulheres que já acordam inchado, as pálpebras inchadas, as mãos inchadas, braços, pernas principalmente e os pés. Então os membros, tanto inferiores como superiores, que são os braços e o rosto, eles são os lugares mais comuns de nós retermos esse líquido. E chega até doer, né? Algumas de vocês que estão enfrentando, que enfrentam esse problema, podem entender o que eu estou dizendo. Então dá dor quando a gente incha, né? Por quê? Porque a gente fica sem elasticidade no tecido, diminui a elasticidade. Por quê? Porque ele está distendido, então começa a dar essa dor pra gente, né? E esse mal-estar de inchaço. Então, geralmente, então, nesses lugares, né? Então, tem hora que você aperta, você vê que tá inchado, né? Você sente o dedo ali afundar, então você vê que é água. Então, isso é um sintoma de inchaço, tá? E quais são as causas, gente? Oi, boa noite, Adelaide, tudo bem? Que legal que todas vocês compareceram na live de hoje, mesmo a gente mudando a data, né? Tava preocupada. Falei, será que as meninas entenderam que a gente só vai mudar a data e não que não vai ter? Muito bem. Quais são as causas? Vamos falar. A primeira causa, e é por isso que eu sou nutricionista e que eu tô aqui discorrendo desse assunto, que uma das grandes causas do inchaço é a alimentação. Então, a gente sabe que as pessoas que comem mais açúcares, olha as abelhinhas aí, tá? Mais sal, mais farináceo, são aquelas pessoas que, ainda bem que mudou, são aquelas pessoas que vão acumular mais líquido no corpo. Por quê? Porque açúcar vai aumentar o líquido dentro do tecido. Cada molécula que eu tenho de carboidrato que vai ser absorvido junto à água. Então eu vou ficar mais inchada quando eu comer mais pão, mais macarrão, mais bolo, mais bolacha. Então todos esses alimentos que são ricos em farináceos e açúcar de uma maneira geral vão reter mais líquido no nosso corpo. Além do que, eu não falei para vocês que o sódio, ele age junto com o potássio para regular esse balanço de água? Então, se eu comer alimentos mais salgados, ou seja, alimentos mais ricos em sódio, eu também vou acumular mais líquido no meu corpo. E a Cida está me perguntando, o jejum intermitente pode ajudar a diminuir os edemas? Sim, o jejum intermitente, ele pode diminuir os edemas, desde que eu saiba fazer o jejum e quando eu me alimente, eu não me alimente de uma forma ruim, né? Então eu posso ter uma alimentação saudável que também não vai me dar nenhum edema. Isso vai depender muito da alimentação que eu fizer, independente de estar ou não num jejum intermitente.
tá? Então, como eu falei para vocês, excesso de sódio, que eu vou falar para vocês quais são hoje os alimentos que vocês muito já sabem, o que tem rico em sódio, né? O que tem alto teor de sódio, mas muitos têm sódio tão alto e vocês desconhecem, porque é um sal invisível que a gente chama. Ninguém imagina que tem tanto sódio em determinados alimentos. Então, excesso de açúcar, excesso de sódio, excesso de farinha, excesso de bebida alcoólica, que a bebida alcoólica incha? Lógico que incha. Então, mas doutora, quando eu tomo cerveja, eu não paro de ir no banheiro. Mas só que o álcool, ele vai inibir um hormônio antidiurético, mas ele incha a gente. Então, por isso que vocês começam a fazer xixi, mas não quer dizer que a bebida alcoólica não incha. Ele incha bastante, tá? Então, esses tipos de alimentos vão fazer vocês incharem bastante. Então, principalmente, esses alimentos, além de sucos industrializados, sucos de caixinha, alimentos de uma forma em geral ultraprocessados, então hambúrgueres, enlatados, né, conservas, macarrão pronto, sucos prontos, bolachas, pós para fazer bolo pronto, sabe? Essas misturas que a gente termina de fazer em casa, que são pós para preparo de bolo, pós para preparo de pães. Então tudo isso tem muito sódio, porque o sódio, gente, ele é o elemento conservante, um dos principais elementos conservantes dos produtos alimentícios. Então todo produto alimentício, ou mais ou menos, ele vai ter uma quantidade de sódio. E às vezes que extrapola, 2, 3 produtos que vocês comam ao dia, extrapola o nosso requerimento de sódio diário. Isso que a gente tem que tomar cuidado. Muita gente acha que o sódio só está presente naquele sal de cozinha. Ou então acha que usar sal rosa de Himalaia já é suficiente para reduzir o teor de sal, de sódio, principalmente. E não é, gente, porque o sal rosa de Himalaia, ele tem a mesma quantidade de sódio do que o sal refinado. Ele só tem mais minerais. Então ele é um sal que não foi refinado. Então ele tem mais magnésio, ele tem mais iodo, ele tem mais potássio, mais quantidade de minerais, mas ele tem o mesmo teor de sódio do que o sal normal que você compra refinado, tá? Quem tem menos teor de sódio, mas em compensação não tem os minerais, é o sal light. O sal light, ele tem menos 25% de sódio do tradicional, porque todo alimento light, ele é obrigado por lei, ter menos 25% de algum ingrediente básico que a gente está querendo restringir. E no caso do sal é o sódio. Então, o sal light, ele tem menos 25% de sódio, só que em compensação ele não tem os minerais que o sal rosa tem. Tá? Então, qual é a vantagem, gente? A gente deve usar no que não precisar, não usar sal, que é essa recomendação que eu dou para os meus pacientes, porque vocês vão acostumar o seu paladar para isso. Então, vai temperar uma salada, faz aquela receitinha de azeite temperado que eu já faço para vocês, que é com alecrim, com louro, com pimenta se gostar, com orégano, com alho. E aí, todo esse tempero junto com limão espremido, não precisa pôr sal, porque vocês já ficam com um paladar nos vegetais, nos legumes que vocês vão estar usando com esse azeite. E aí já tira o sal, ou então, pelo menos, reduza o máximo do sal que vocês vão usar, mesmo sendo sal rosa de Himalaia. Repito, porque muita gente acha que ele é um sal milagroso e não é tudo isso que vocês estão pensando. Mesmo sendo sal rosa, com mais minerais, tem que ser reduzido, né? Olha aqui, a Cida tá me perguntando, o sal Himalaia realmente é melhor? Eu tô acabando de falar para vocês. Então, mesmo sendo sal... E também tem detalhe, né, gente? Cá para nós, o Brasil tem sempre muitos falsificados. Então vocês vão na zona cerealista, achando que vocês estão fazendo tipo, não é só lá, né? Tem muitos lugares daí que vendem um sal rosa muitíssimo barato, muito mais barato do que às vezes marcas reconhecidas, mas vocês sabem que nem tudo que reluz é ouro. E no Brasil, muitas coisas são o quê? Misturadas, falsificadas, né? Não é só no Brasil, muita gente faz isso. Então às vezes a gente está comprando gato por lebre.
Então vejam lá, quando vocês vão comprar, né? Vejam direitinho, se certifiquem que aquele é sal rosa mesmo, para poder ter essa qualidade adicional no sal que vocês vão estar usando. E mesmo assim com controle. É a mesma coisa quando eu digo, gente, para vocês quando usarem o adoçante. A gente sempre não fala, se puder evitar, melhor. Se for usar, com muita cautela e moderação, tá? Isso na questão do sal. E aí o sal negro, a mesma coisa, o sal negro, ele também é um sal mais rico de minerais. Ele tem mais antioxidantes, ele tem mais minerais principalmente, nem vitaminas. Mas é um sal que também tem sódio, tanto quanto os demais, tá? Outro problema grande que as pessoas incham é a falta de hidratação. Então, grande parte da população que eu atendo, e tô já dando esse anúncio aí para vocês, não bebem água suficiente. Então, quanto mais água eu beber, mais eu vou eliminar. Mas doutora, eu não transpiro, não bebe água, o corpo segura. Mas doutora, eu não consigo beber água porque me dá enjoo. Tudo é uma questão de hábito. Reduzir o sal, aumentar a água, tudo isso vocês vão fazendo gradativamente até o momento que vocês não sabem mais sair de casa sem uma garrafinha de água. Isso é normal. Eu digo sempre assim, não tome líquidos durante as refeições, para que a digestão seja mais adequada, não sobrecarregue a digestão, seja uma coisa mais facilitada e para que vocês mastigam bem os alimentos e não engulam. Tá? Por isso que eu não gosto de dar líquidos durante a refeição. Mas depois de 1 hora e meia hora antes, eu quero água o dia inteiro. Assim como eu sempre falo para vocês, água em jejum ou água com limão até, se for o caso, que é até melhor, né? Mas não pode deixar de ter essa hidratação boa. A média que nós fazemos aqui é 30 ml de água. Oi, Jaque. Oi, Cristino Nunes, é isso, que acabou de entrar aqui, Cida, as coisas integrais também tem muito sódio, boa no rótulo, me assusta quando passei, deixa eu ver o que ela falou, passei a observar, exatamente, que eu vou ensinar vocês, olhar rótulo, não é porque é integral, não é porque é sem glúten, não é porque é sem lactose que deixa de ter o sódio. Alimento industrializado tem sódio sim, porque eu falei que sódio é conservante, independente se ele tem ou não glúten, se ele é ou não integral, se ele tem ou não leite. Sódio é um elemento à parte de tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Então, o alimento, por isso que a gente tem que ver o rótulo como todo. Se ele tiver alto teor de sódio, mesmo que ele for um alimento que não tenha glúten, e daí? Não é legal. Então, vocês têm que aprender a ver tudo, tá? E realmente, quando você começa a observar rótulo, você se assusta. Por isso que eu sempre indico também alimentos, quanto mais naturais, melhor. Quanto mais alimento eu comprar e fazer esse alimento sem passar pela indústria, melhor. Vamos dar quantidade maior desses alimentos in natura na nossa alimentação e consumir o mínimo possível, o necessário de alimentos industrializados. Às vezes eu sei que a praticidade faz a gente ter que consumir alguma coisa, é lógico, mas sempre o mínimo possível, tá bom, Cida? Bom, vamos lá. E continuando, gente, água bastante, 30 ml por quilograma de peso, tá certo, Adriana? Que eu vou assinar para ela, a Cristina também, Cristina Justo. Então, veja, se eu tenho 60 quilos, 30 ml dá 1,8 litro pelo menos de água. Agora, se eu tô transpirando, se eu tô fazendo exercícios físicos, vocês veem que eu nunca deixo de levar minha garrafinha no exercício físico, porque lá eu transpiro muito. Então eu tô despendendo mais água, eu preciso me hidratar melhor. Se eu tô no calor, eu preciso também hidratar melhor. Então a água é fundamental para diminuir a retenção, tá? Porque eu vou fazer meu rim funcionar melhor, vou fazer com que haja uma eliminação maior de toxinas e vou controlar mais o sódio da minha circulação. Porque se eu tenho sódio uma vez a mais, que vai dar esse desbalanço e vai fazer a retenção, se eu ponho água, eu vou diluir esse sódio na minha circulação. Consequentemente, eu vou ficar menos inchada, tá? Porque eu estou equilibrando melhor o sódio e o potássio, a partir do momento que eu dei o diluente principal, que é a água. Tá claro isso para vocês? Então,
água é fundamental para a gente fazer o rim funcionar melhor, eliminar mais líquido e fazer um balanço melhor entre sódio e potássio, tá? E o desequilíbrio também hormonal causa muita retenção hídrica. Então vocês veem, vocês mulheres aí, grande parte que eu sei que são as mulheres que estão me seguindo aí, que estão hoje aqui olhando para mim, vendo para mim, a Renata. Oi Renata, tudo bem? Oi Lu79. Oi Liliane. Que bacana, gente. Olha quanta gente aqui me assistindo hoje que tem inchaço, é ou não é? Quais os alimentos que é melhor? Ah, já vou falar, calma, é que tem tanta coisa para me falar. Ó, TPM. Já sabe que a gente tem uma alteração de líquidos. Tem mulher que incha até 1 quilo, 1,5 kg na TPM, quando tá para menstruar, por causa dos hormônios, né? Então, se eu sou uma mulher que faço exercícios físicos, que controlo a minha alimentação diária, que não uso excesso de sal, que não uso excesso de açúcar, eu vou ter menos retenção hídrica na TPM. Se eu sou uma mulher que me cuido, também vou ficar menos inchada na menopausa. É outro momento que eu tenho desequilíbrio hormonal que pode também me dar retenção. Tem um monte de mulher que eu atendo na menopausa que chega aqui inchada. Por quê? Porque tem esse desequilíbrio, né? Tá na fase de transição e pode aumentar líquidos corporais, sim. Outro momento, gestação. Aumenta não só pela questão hormonal, mas pela questão peso, a circulação fica comprometida, esse retorno venoso, então fica comprometida. A mulher gestante, ainda mais se ela aumenta demais, né, peso, ela vai aumentar mais o inchaço das pernas, então é realmente mais complicado. Por isso que tem que controlar o peso, diminuir o sal para não dar nem a pré-eclâmpsia, que é a alteração da pressão arterial na gestação. A gente tem que dar mais líquidos para essa mulher, né? Fazer ela pôr as pernas para cima, fazer um pouco de exercício para ativar a circulação e aí evitar que haja esse inchaço também durante a gestação. Quando eu estou estressado, cortisol alto, também pode aumentar líquidos corporais. Então essas fases, e hipotiroidismo, gente, não posso esquecer, também faz a gente inchar, né? Então quem tem uma desregulação na tireoide pode também fazer aumentar líquidos corporais, né? Então hipotiroidismo, TPM, menopausa, gestação e estresse. Isso tudo se refere a hormônios que podem implicar também numa retenção. Então, cuidado, mulheres, quando vocês vão ao ginecologista, fazem exames com regularidade para a gente controlar o máximo possível essa questão dos hormônios, porque eles também colaboram nesse fato com a gente, tá? Ou para positivamente ou negativamente. Então, quanto mais controlado eu tiver emocionalmente, quanto mais controlado eu tiver nos hormônios, ou fazendo ou não reposição hormonal, com a TPM também, né? Eu não tendo tanto estresse, eu vou conseguir regular melhor os inchaços durante esses períodos. Outro grande problema que causa retenção é as alergias e as intolerâncias alimentares. Eu até coloquei no Stories essa semana, porque eu tinha acabado de atender um retorno aí de uma paciente que fez o teste de intolerância alimentar e ela se sentia exatamente assim, inchada. Ela veio aqui e falou: "No Roseli, não é só estufamento que eu tenho, má digestão, né? Intestino não funciona, gases, mas eu me sinto inchada." E realmente, quando você come alimentos que você tem sensibilidade a eles, né? Ou porque você também come alimentos que você tem alergia, você pode reter mais líquidos no seu organismo, você tem uma disfunção toda digestiva, intestinal, com alteração de microbiota intestinal. Isso pode também te levar a uma maior aumento de líquidos corporais, tá? A gente aumenta mais uma substância chamada histamina, que é produzida pelo nosso corpo, e isso faz com que também a gente aumente líquidos no nosso corpo, tá? Então, sabendo quais são os alimentos que vocês têm essa sensibilidade, essa intolerância ou alergênicos, é importante que a gente remova, exclua. A partir do momento que você exclui, começa a comer só aquilo que você consegue digerir, metabolizar e aproveitar, você vai ver que você começa a não sobrecarregar não só a parte digestiva, desinflama, né? Porque é a inflamação que te leva ao inchaço, e vai conseguir drenar melhor todo esse acúmulo de líquidos que fica nos tecidos, tá? Então é super importante a gente poder remover, saber quem são e remover todos esses alimentos. Além disso, eu falei para vocês que a
alguns órgãos, quando eles estão em disfunção, eles vão dar essa retenção. Então, quem tem doença cardíaca, é comum ficar com retenção. Quem tem alguma disfunção renal, seja cistite, seja qualquer outra alteração, insuficiência renal, pode também causar uma alteração na retenção hídrica. Quem tem hipertensão e, lógico, quem tem obesidade. A obesidade, o sobrepeso também vai acarretar, um acúmulo de líquidos no nosso organismo. Então, quando você... Oi, Sil, tudo bem? Quando você controla ou diminui seu peso através de um processo de reeducação alimentar e reduzindo já o sal, o açúcar, excluindo, melhor dizendo, o açúcar, os farináceos, reduzindo o sal, tomando mais líquido e consumindo alguns alimentos importantes que eu vou falar agora, vocês vão ver que baixando o peso vocês vão conseguir também diminuir todo esse inchaço. Então a obesidade também é um grande problema que vai afetar a retenção hídrica. E me perguntaram do sal marinho aqui, né? Então, quem me perguntou do sal marinho... Oi, Janete, também adoro todas vocês, viu? Sal marinho. A Cristina me perguntou, ele é bom? É bom o sal marinho. Sal rosa, sal marinho, sal preto. É melhor do que o sal refinado, porque ele tem mais qualidade de minerais, tá? Tem mais iodo, que é bom para tireoide. Só que também deve ser controlado o consumo dele, tá? Nenhum sal, gente, nenhum sal, põe isso na cabeça de vocês, vocês podem usar descontroladamente. Põe outra coisa, quanto menos melhor, independente do sal e da qualidade dele, tá? Quanto menos, melhor. É isso porque a gente já come vários alimentos que tem sódio ali presente e que a gente às vezes nem sabe que tem. Outro grande fato que dá inchaço também é o sedentarismo. Então, cuidado, mulheres que não se convenceram que a gente precisa fazer exercício físico. Qualquer exercício físico, o que mais vocês gostarem, o que for inviável para vocês, o que for próximos, o que vocês conseguirem fazer. Não tem o melhor, tem o necessário. O que vocês conseguem fazer, se unir o gostoso ao agradável, melhor. Então eu digo sempre assim, na vida tem coisas necessárias e coisas gostosas, não é mesmo? Exercício físico, se não se encaixar no gostoso, ele se encaixa no necessário. É ponto pacífico, é bom para tudo, inclusive para retenção. Tanto é que a mulher que fica muito sentada ou muito de pé, ela vai ter mais retenção. Ficam aí na cama, fica eu mesmo sentado o dia inteiro aqui na clínica. Por que eu também me obrigo a fazer os exercícios de manhã? Porque senão eu vou ficar o dia inteiro aqui sentada e aí subo e desço só para atender os pacientes. Isso não é suficiente, a minha circulação vai ficar péssima, eu vou ficar com varizes, eu vou ficar com inchaço, eu já fico. Mesmo fazendo exercício diariamente, de noite minhas pernas já estão um pouco mais inchadas. Isso porque, eu tomo muita água, eu cuido da alimentação, não ponho sal na minha salada, em nada que eu vá comer, que eu dispenso totalmente o sal. E aí, mesmo assim, a gente já fica inchada, né? Porque nós temos mais líquidos corporais até do que o homem, certo? Então, gente, cuidado quando eu falo para vocês e levem muito em consideração essa questão do exercício, né? O exercício é importantíssimo e não é só a musculação. Quando eu falo de retenção hídrica, aí eu já estou falando do exercício aeróbio, a bicicleta, a caminhada, a corrida, enfim, o exercício que vai fazer vocês terem uma movimentação maior, não só o exercício de força, tá? E altas temperaturas, vocês sabem, também incha mais. Então, se eu tenho uma temperatura externa maior do que a interna, eu vou ter uma vasodilatação e vai acumular mais líquidos no meu corpo, tá certo? Então, gente, esses são os principais motivos, ou melhor, são 7 motivos que levam a gente a reter mais líquido. Agora vem o grande pulo do gato. E aí, o que eu faço, doutora? Bom, falei já da redução do sal. Vocês vão mudando cada vez mais a palatividade. Gente, quem tá em processo, quem quer mudar hábito alimentar, vai ver que no começo é mais difícil, mas depois vocês vão ver que um pouquinho a mais de sal na comida, vocês já vão se acostumar e vão falar, nossa, tá salgado demais.
né? Tem muita mulher que, assim como o doce, adora uma coisa salgada. Geralmente são mulheres magras e muito ativas. Elas precisam do sal, do sal, do sal, do sal. Tudo põe sal. Sem experimentar já tá pondo sal. Tem muita gente assim, tá? Que sem experimentar já tá pondo sal nas coisas. E ó, é porque já aguçou, já ativou algumas papilas gustativas para esse sabor salgado aí das coisas. E não é assim, né? Doutor, é verdade que o sal amargo ajuda a limpar? Não, é um todo, né, Renata? Vamos falar assim, o sal amargo é ruim para burro, mas ele ajuda a fazer essa desintoxicação. Tem um protocolo aí de limpeza que a gente usa sal amargo, mas é para limpar o intestino. Isso ele faz, tá? Mas enfim, são coisas pontuais e tem que ser sempre com a participação de um profissional para poder fazer o uso dele, tá? Não é indiscriminadamente. Muito bem. Gente, então, reduzir o sal o máximo que vocês conseguirem. Tomar água, quanto eu falei para vocês, e aí não vale só a água, vale os chás também. Então, quais são os chás? Anotem, quais são os chás, né? Olha aí, Silmara, anota os chás aí que diminui os inchaços, viu? Olha aí, Renata, Ana Cristina, um beijo aí, Soares, eu tô dando um oi aqui para quem não dei ainda, tô acenando, Jéssica. Bom, primeiro chá aqui reduz água. Chá verde, antioxidante e é diurético. Chá de hibisco, chá de cavalinha, chá de carqueja. Todos esses chás são os principais chás que vão fazer vocês urinarem mais. Então, tanto eu tenho suplementos que vão ajudar também quando eu quero otimizar mais ainda essa eliminação de chás, depois de cuidar de toda a alimentação, eu também posso fazer uso disso em conjunto, porque é uma somatória de coisas que vai dar um resultado melhor. Então, água, chás, esses que eu acabei de falar, olha esses 4. E tem um chá também que eu gosto, que é o chá de cáscara de abacaxi, que às vezes eu dou, para quem tem paciência de fazer, é legal, ele é diurético. Então, ó, chá de cáscara de abacaxi, chá verde, chá de hibisco, chá de cavalinha e chá de carqueja. São os principais chás que vão fazer vocês urinarem muito. Quem tem pedra renal, eu também dou esses chás diuréticos, tá? Vai aí, eu sei que não tá no tema da live, mas vai aí a dica. Além disso, gente, água de coco. Porque água de coco é rico em potássio e ainda é água. Mas é natural, é do coco mesmo. Por isso que toda vez que eu vou na praia, ou mesmo aqui quando eu posso, tem muitos lugares aqui em São Paulo, próximos, que tem água de coco. Tem alguns lugares que vende a garrafinha do coco. E aí vocês vão falar assim pra mim, mas doutora, dura só 24 horas, né? É muito perecível. Façam o congelamento dessa água de coco. Congelem em forminha de gelo e aí vocês vão usando 3, 4 perdinhas por dia. Vale muito mais a pena do que comprar água de coco de caixinha, que não é tão legal quanto a água de coco. Então pode comprar e congelar, tá? É uma outra oportunidade, tá? Então água de coco, água com limão e os chás. Isso é super legal. Outra dica importante, pode fazer o chá verde? Desculpa, chá verde não, suco verde, para poder eliminar mais líquidos? Sim, porque lá no suco verde eu tenho potássio, que são dos verdes escuros, eu posso colocar limão, eu posso fazer, inclusive suchar, por aí um chá de cavalinha, para poder, em vez de água, para bater com a couve, para bater com limão, eu posso estar usando isso. Então, se eu fizer dessa forma, eu vou aumentar realmente a minha diurese. Então, imagine eu fazer o chá verde ou um chá de cavalinha e bater com folha de couve, limão e hortelã. E gengibre, que também vai dar um anti-inflamatório junto. Fica demais, gente, fica muito bacana. Esse a gente dá o nome de suchá. Então, é uma mistura de, ao invés de água, a gente vai pôr o chá e uma folha verde. Tá? E então isso também ajuda a gente a fazer uma diurese, uma desintoxicação, né? Porque também vai junto com a nossa maior diurese, vai ser eliminado maior toxinas do nosso corpo. Então a gente já está otimizando todo esse processo, né? Isso é importante. E também, como eu falei para vocês, né, que a gente precisa regular, diminuir o sal e aumentar o potássio, além da água de coco, que é rica em potássio e deve ser incentivada para essas mulheres que têm retenção, né, pelo menos um copo eu dou ao dia de água de coco natural, é muito legal a gente fazer uso de alimentos que são ricos em potássio. Quem são eles? A beterraba, a banana é muito bacana, a batata doce dá para colocar, o abacate, o espinafre, tá?
Tudo isso, uva passa, tem muita quantidade de potássio que vai equilibrar o excesso de sódio e vai fazer vocês eliminarem o líquido mais facilmente. Anotaram, gente? Alimentos ricos em potássio ajudam a diminuir a retenção hídrica. Quem são eles? Repetindo, batata doce, beterraba, espinafre, a couve, como eu falei para vocês, a banana, né? Tudo isso vai ajudar vocês. Outra coisa importante, a gente pode também fazer o uso de alimentos ricos em magnésio. Magnésio, além dos grãos, das sementes, a gente tem também germe de trigo e aveia, que é rico em magnésio, e ele também deve ser muito incentivado o consumo. E é lógico que todas as frutas, de uma maneira geral, elas têm praticamente aí 80%, 70%, até algumas 90% de água. Então é muito bom a gente fazer pelo menos o consumo de 3 porções de frutas ao dia. Porque a partir do momento que eu vou comer um melão, que também é rico em potássio, e eu coloco muito, que é legal, ó, colocar melão com água de coco para bater, é super bacana, até com a folha de couve. Ele é bem diurético, eu adoro dar esse suco também para quem tem a paciência de fazer, que ele é bem diurético, é legal pra gente diminuir a retenção. Mas a gente pode também aumentar o consumo, além do melão, da melancia, que é rica em água, né, maracujá, a acerola, todas as frutas vermelhas, né, a própria laranja, a mexerica. Então essas frutas são ricas em água, elas têm mais água, menos massa e mais água. E aí vocês podem consumir mais esse tipo de fruta. Tem baixo índice glicêmico, no caso da acerola e do maracujá e das frutas vermelhas, mas elas têm um teor de água muito alto. E além disso, gente, repito, melão e melancia, muito legal para diminuir a retenção de líquidos e rico em potássio. Quais são o outro grande grupo de alimento que é rico em água? As hortaliças. Dá para faltar, gente, a rúcula, agrião, a alface? Não, porque grande parte também, 90% das hortaliças é água e não podem faltar. Né? Além do espinafre que eu falei, da couve, que são as verduras ricas em potássio, que são todos os verdes escuros de uma maneira geral, então todas essas hortaliças têm muita água. E aí eu tô falando da hortaliça crua, sem ser aquela abrandada, porque na hora que eu cozinhar, eu vou diminuir a água, tanto é que você desidrata, solta um monte de água lá na panela. Então eu tô falando de comer a folha sem a gente cozinhar, a folha crua, que nessa folha crua eu tenho 80, 90% de água. Então eu já tô ajudando também a aumentar o aporte de água, né, na minha refeição. E isso é super importante. Além disso, ó, o pepino. Deixa eu tomar minha água, pelo amor de Deus. Eu gosto muito de dar o pepino também para diminuir retenção hídrica. Salada de pepino, pode fazer um suco com pepino, o pepino batido com melão, ele é legal também, o pepino batido com água de coco e melão e couve, que é o suco verde também super diurético. Vocês estão tomando nota de tudo isso que eu tô falando? Né? Porque eu tô falando aqui dicas legais que eu dou para os meus pacientes aí dia a dia, são ideias que eu tô dando para vocês, que vocês podem incluir na alimentação e aí com isso tirarem vantagem, não só do alimento como um todo, mas também da função diurética dele, porque a grande orientação nossa, né, a grande ação nossa como profissional nutricionista funcional é dar exatamente os alimentos que tem destinados cada um a uma função, dependendo da necessidade do paciente, né? Isso é importante. E aí a Cida me pergunta assim: e o uso de diuréticos é recomendável? Gente, isso em última hipótese. Geralmente usa esse diurético para quem é hipertenso. Geralmente usa-se diurético para quem é um cardíaco e não pode ter grandes volumes. Geralmente a hipertensão está ligada a um risco maior de doenças cardiovasculares. Então aí, quando você tem um risco na sua saúde de fato eminente, aí você vai ter que usar alguma medicação. Mas isso não descarta a possibilidade de utilizar na sua alimentação
tudo isso que eu tô falando para vocês. Por quê? Porque às vezes o paciente só joga a responsabilidade na medicação e come uma alimentação rica em sal, não vê rótulo de alimento, não come uma salada, não come uma fruta, aí não adianta. E aí começa, às vezes até, não toma água, não faz alimentos ricos em potássio, e começa a eliminar até demais eletrólitos. E começa a ficar com cãibras, com fraqueza, com tontura. Por quê? Porque faz o uso do diurético e não tem uma alimentação adequada para fazer o uso do diurético quando indicado por um médico, tá? Como eu não sou médica e sou nutricionista, eu tô dando para vocês todas as orientações nutricionais para diminuir a retenção hídrica. E também tenho que saber fazer o manejo nutricional quando o paciente vem com uma indicação de diurético e aí ele tem que usar por conta de uma gravidade da disfunção que ele tem, mas eu tenho que fazer uma alimentação adequada para isso, para evitar o máximo, ou melhor, o máximo dele ter os efeitos dos sintomas colaterais do uso do diurético, né? Amenizar o máximo desses efeitos que os diuréticos podem causar. Ou minimizar, minimizar os efeitos colaterais do uso do diurético, tá? Então eu tenho que saber fazer esse manejo também. Minha filha entrou, dá um alô pra ela. Oi, Stephanie, tudo bem? Um beijo pra você, tô dando um oi pra Stephanie aí, especial que a mãezona pediu. Como eu sou... Opa, baixa aqui, cancela. Como eu sou super família, vocês sabem disso, né? Não posso deixar de fazer isso. Doutora, quem tem divertículos, pode comer berinjela e abobrinha? Sim, não há problemas, não tem... O que não pode, gente, é comer coisas com sementes. Lembra? Tem uma live só disso, Zezé. Então, aquelas sementinhas não pode para quem tem divertículos, tá? Que pode se encaixar lá dentro e não pode ficar com o intestino preso. Mas pode comer berinjela e pode comer abobrinha, tá? Então, gente, além disso, além do pepino que eu falei para vocês, erva doce, salsão, aspargo, alcachofra, tudo isso é muito legal para a gente usar como diurético, tá? Que vão ajudar a eliminar mais os líquidos da nossa alimentação. Então, ó, eu acho que assim, dei várias dicas para vocês e agora o que eu quero é fazer vocês entenderem que toda vez que vocês comprarem, quando não forem consumir um alimento natural, toda vez que vocês comprarem um alimento industrializado, prometerem que vão começar a ler os rótulos. Pode ir com óculos do lado, às vezes a gente precisa até de uma lupa. Por quê? Porque os rótulos são cada vez menores, é horrível de ler. Eu tenho uma dificuldade incrível de ler rótulo por causa desse tamanho de letra que eles fazem, parece que até proposital. A gente vai sempre correndo no mercado, né? Mas eu pego aí com detalhe, porque senão eu não compro mesmo. Se eu ver que o alimento tem na porção acima de 480 miligramas de sódio, vocês podem descartar esse alimento, né? E aí vocês verem aqui, ó, eu vou só dar um exemplo para vocês e vou pôr o óculos até para ler aqui para vocês, tá? Veja só, o macarrão instantâneo, que é o número 1 da lista dos que tem mais sódio, um pacotinho deles tem 1951 miligramas de sódio. Então, quem quer comer aí um pacotinho, ou quem dá pro filho um pacotinho daquele macarrão instantâneo, que vocês já sabem qual é, que é só pôr na água quente, já vem com temperinho, tá extrapolando já o requerimento de sódio de um dia. Que dirá isso para uma criança, gente? É um crime, é um crime. Sabendo que o brasileiro, ele consome 3 vezes mais de sódio do que é o necessário. A recomendação hoje atual é de no máximo 5 gramas de sódio por dia. 5 gramas, desculpa, de sal por dia, né? E o brasileiro consome 12 gramas. 12 gramas. Por quê? Porque não para de comer alimento industrializado e dá lucro para nossa indústria. Olha só, em vez de dar lucro lá para o nosso feirante, para o nosso agricultor, é isso que a gente tem, né? Tomar cloreto de potássio é bom para a saúde? Mas tem que ter tudo isso, depende, Jane, depende para quem, depende por quê e que quantidade, tá? Às vezes a gente orienta, mas tem que saber o porquê de determinados suplementos. A gente tá falando aqui de alimentos, tá?
Oi, Josilene, né? Então, gente, olha só, vou olhar outra coisa aqui pra vocês, ó. O tempero pronto pra arroz, sabe qual que é? Aqueles temperinhos prontos? Olha só, 1.645, 5 gramas dele. Eu vou falar, e aqueles caldos de galinha, caldo de carne, caldo de legumes? Aquilo é riquíssimo em sódio. Por isso que eu orientei vocês outro dia, vocês virem que eu faço em casa, aqueles caldos de legumes, que não vai nada de sódio. Então é só vocês pegarem, além de ser barato, pega vários legumes, põe lá salsão, tomate, cebola, alho, uma cenoura, faz um caldo disso, bate no liquidificador, passa na peneira, congela em forminhas de gelo e guarda no congelador. Quando vocês quiserem fazer uma carne, um frango, um arroz, um legume, coloca os cubinhos dentro. Qual é a vantagem? Não tem sódio. Não comprar esses caldos que são péssimos, gente. É péssimo esses caldos. Eu realmente detesto todos eles. Tem alguns que vocês vão ver caldo, com redução de sódio, mas é tão minúscula a redução, é tão pouca que não vale a pena a gente consumir nem assim, tá? Lógico que o shoyu, o molho à base de soja, também é um dos campeões, né? E aí a gente tem que então olhar sempre esse rótulo. Então, o máximo de sódio eu já falei pra vocês, né? Que a gente tem esse requerimento aí, que vai dar 5 gramas de sódio ao dia e o brasileiro consome 12 gramas, que eu falei pra vocês. Então, a gente aí com 2, 3 produtos, a gente já faz aí o requerimento total. A nuggets, olha só que eu tô pegando aqui, ó, nuggets de frango, 5 unidades, 742 gramas, né? Que a gente tem. Então aprendam a olhar o rótulo dos alimentos, por favor. Além de cuidar da alimentação, de todos esses fatores que eu falei, praticar o exercício, pôr as pernas para cima, usar as meias elásticas às vezes, também é uma grande vantagem, né? Mesmo que seja de baixa ou média ou suave compressão, vai ajudar também a gente poder fazer com que a circulação melhore e não fique tão inchada. E também a drenagem, para quem pode, é um recurso, mas não adianta nada fazer a drenagem e não se alimentar direito, não tomar água, não reduzir o sal, não adianta não tirar os alimentos alergênicos, não fazer exercício. Eu conheço muita mulher que só faz a drenagem, não faz mais nada. Então não vai adiantar, é jogar dinheiro fora. Vocês podem até diminuir o líquido naquele dia, mas no segundo momento, daí sai de ali, vai lá, compra um pão de queijo, né? Vai tomar aí, sei lá, mais tarde uma bebida alcoólica, come outro doce mais tarde e vai comer um chocolate, pronto. Ela já voltou a ter os mesmos líquidos corporais, né? Que ela tinha aquela mesma retenção. Então, gente, é um todo. Não adianta a gente fazer só uma intervenção. É melhorar os hábitos alimentares como um todo, dando ênfase principalmente nesses alimentos que eu falei para vocês, nas frutas, nas hortaliças, nos alimentos ricos em potássio, magnésio, beber bastante água, fazer uso dos chás, né, controlar os seus hormônios, baixar o peso de vocês, se manter num peso estável, fazer exercícios, que é importante, né? Então são todas essas indicações, são todas essas intervenções, são todas essas maneiras de pensar, de se relacionar com a alimentação de vocês, né, desse dia a dia de vocês, dessa mudança de hábito que vai fazer vocês terem menos retenção hídrica, mais saúde e com isso a gente ter mais longevidade e mais prevenção com doenças. Porque a retenção hídrica de hoje, que hoje incomoda vocês só no aspecto estético, pode futuramente vir ser um problema de saúde se não cuidado de forma devida atualmente. Então, cuidado com a retenção, cuidado com os inchaços, de tudo isso que eu falei, vejam qual é a causa que está cometendo vocês para ter maior acúmulo de líquidos no corpo de vocês, no organismo de vocês. Então veja, é falta de água, é excesso de sal, é excesso de açúcar, é falta de alimentos naturais, de hortaliças, de verduras, de frutas, né? Eu estou usando medicações que às vezes me levam a ter esses efeitos colaterais. Então eu tenho que examinar tudo isso. Eu estou sedentária, né? Então tudo isso pode estar correlacionado com a retenção. E consequências futuras podem vir a acontecer se vocês não tomarem a providência devida hoje. Então, por isso que eu tô aqui hoje falando com todas vocês a respeito dessas
dessas orientações e do que a gente pode fazer para diminuir esses inchaços corporais. Agora vamos ver se a gente tem mais perguntas para mim poder falar com vocês. Aí, oi Rosa Maria, deixa eu tomar mais água. Aqui, o que eu não falei que vocês estão com dúvida? Quem me perguntou e eu não respondi, pode me perguntar outra vez. Oi Silvana. Oi Nilza, boa noite, nossa Nutri. Aí, eu sou a Nutri dessa mulherada com maior orgulho, viu? Eu tenho de estar aqui hoje sempre. Oi Lulu, tudo bem? Falando com vocês, dando um pouquinho do meu conhecimento, repassando isso com vocês, tá? Qual o segredo para perder a vontade de comer doce? É comer certo desde a primeira refeição do dia. Eu fiz essa live a semana passada para evitar as compulsões por carboidratos. E você vai lá, que é lição de casa, é você lá assistir minha live para você poder entender um pouquinho melhor sobre isso. É ou não é, gente? Quem assistiu já sabe. Cordeiro 4051. Oi, Cordeiro, tudo bem? Será que é que eu tô pensando? É a Aline ou não? Aline Cordeiro, eu conheço. É uma menina sensacional. Menina porque tem a idade das minhas filhas. Intestino que não funciona regularmente. Também, lógico. Cida, se você não tem uma função intestinal adequada, ou se você não tem uma microbiota intestinal legal, uma função intestinal legal, você vai reter fezes, líquido, toxinas, tá? E inflamação vai ser causada. E por conta disso, é lógico que vai ter toda essa interferência. Por isso, Cida, quando você melhora a função intestinal, melhora a função digestiva, intestinal, renal, né? Menos sobrecarga, comendo comidas mais saudáveis, mais de acordo com as suas necessidades, controlando tudo isso, você vai ver que você vai desinchar. A mulher desincha, literalmente. É que eu, infelizmente, não posso colocar para vocês o depoimento das mulheres quando vem em retorno aqui, depois que a gente muda todo o hábito alimentar, mas vocês têm que ser a prova viva disso. Mesmo que não sejam minhas pacientes, não venham aqui, eu não faço cardápio, com essas dicas todas que eu tô dando semanalmente, vocês já devem ter percebido que o intestino, gente, é um órgão tão importante quanto o coração, quanto o nosso cérebro, que precisa ser cuidado com muito amor e carinho. E que o nosso corpo, gente, ele é uma teia. É como se fosse uma teia. Uma coisa que está em desarmonia, que não está funcionando legal, ela vai interferir em todas as outras, né? Então, o intestino não funciona bem, vai sobrecarregar o rim, o fígado e meu cérebro, né? Eu vou ficar também perturbada, enfesada, depressiva ou ansiosa. Vou comer errado. Quanto mais errado eu como, mais eu vou ficar com problemas gástricos, intestinais, inflamatórios e mais retenção. E aí é sistema em cascata, né? A Silvana tá dizendo, na TPM fico 2 quilos a mais. Tá vendo o que eu falei? Porque também na TPM, será que você não faz menos exercício? Será que você come mais doces? Será que você para de comer alimentos mais drenatórios, que eu falo que vão desinchar vocês? Olha essa água na TPM, gente. É importante. Às vezes eu dou até gamalina, é legal, o óleo de prímula para mulher na TPM, vitamina E também desincha bastante, alimentos ricos em vitamina E, que está presente nas sementes, que está presente no abacate. Então, faz os chás mais diuréticos, faça os exercícios, porque controla a vontade do doce e também já ativam a circulação, Silvana. Então é importante vocês verificarem tudo isso, né, do que ficar recorrendo só a remédio, só a medicação, porque a medicação, gente, não é porque eu sou nutricionista não, mas vocês sabem, a medicação às vezes é importante, a gente não tem saída, mas a medicação ela tem um efeito desejado para 10 indesejados, e entre eles pode ser também outros importantes aí que seja prejudicial para vocês, como sempre é, né? Olha só, chegou, né, Paty? Olá, Ana, tudo bem? Gente, alguma coisa a mais? Porque tá na hora. Super doutora, beijinhos da Inglaterra. Oi, Bárbara, super beijo aí na Inglaterra, ainda tá frio, né? No frio você fica mais enxutinha, mas no calor a gente incha mais, é ou não é? É por isso que eu falei da temperatura, tá? Bom, é isso aí que eu tinha para falar para vocês hoje. Aqui no Nordeste usamos tanto
tempero fresco quanto seco, não utilizo mais nada. Isso aí, não quero que vocês utilizem esses temperos prontos, eu não gosto disso. É orégano, alecrim, manjericão, salsinha é super diurética, coentro é super diurético, dá para vocês usarem, louro, cebola, alho. A gente é tão rico de tempero natural, para que fazer uso daqueles temperos artificiais não, prontos, que já põe um monte de sódio ali e ainda vocês pegam e completam com mais sódio. Então, gente, um beijo no coração de cada uma de vocês. Não gosto de chás de marca já, nem esse, pra que eu desincha, né? Tudo bem, dá pra usar, dá, mas vocês vão pagar mais caro. Faz o chá da própria erva que eu falei, na verdade ele é um mix de tudo isso que eu disse, é hibisco com chá verde, cavalinha, carqueja, é tudo isso. Cada dia faz um, que vai ser muito mais barato, compra a erva e faz. Oi Luciana, tudo bem? Bom, gente, não esqueçam que essa live vai ficar gravada por 24 horas e amanhã eu já coloco no canal do YouTube e aviso vocês, tá? E outra coisa importante, vocês saberem que pode ir lá no meu site da Clínica Equilíbrio Nutricional, lá tem a venda dos livros, lá vai ter o canal do YouTube para vocês verem a live que vocês quiserem e ainda tem também os cursos online, né? Que são aqueles 4 módulos que eu já falei para vocês, que é super bacana para vocês aprenderem ainda mais sobre nutrição e levar tanto eu quanto a doutora Juliana na casa de vocês, para poder estar fazendo a comida aí junto com vocês, né? Então, módulo detox, vegetariano, sem glúten e sem leite, né? Low carb, são todos os módulos que vocês podem comprar avulsos ou em conjunto com preço super acessível e ainda com cardápio junto. Olha só que legal. Então, um beijo. Eu vou encerrar. Até a próxima live. Até a próxima dica. Que ficam com Deus. Boa noite. Obrigada aí pelo carinho de todas vocês, tá? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.